Boa tarde a todos. Boa tarde. Aos amigos que se encontram aqui na nossa casa, presencialmente. Aqueles que se encontram em seus lares, nos acompanhando pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a fluidificação das águas, podem separar um recipiente, um copinho de água, uma garrafinha, que ao final da nossa atividade, os nossos benfeitores espirituais, nossos amigos, farão a sua magnetização. Aqueles que desejarem fazer o Evangelho no Lar, hoje à noite, como todas as quintas-feiras, às 21 horas, a casa disponibiliza um link para aqueles que desejarem participar. São mais ou menos 20 famílias, 25 famílias que participam, e vocês querendo a participação, é só pedir ali um folhetinho ali na recepção, que serão incluídos. A nossa amiga Aline manda um link uns 5 minutinhos antes para que todos possam participar. Então eu peço que todos me acompanhem na prece inicial, respirando fundo, serenando as mentes, acalmando os corações, buscando uma conexão com o alto. Pedimos a Deus que nos abrace fraternalmente, que Jesus esteja aqui conosco para nos auxiliar no entendimento dos seus ensinamentos que serão colocados nessa tarde, que os benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa de amor estejam também conosco, nos auxiliando, nos acalmando, e que possamos colocar os ensinamentos do Mestre no nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores, com mais amor ao próximo, benevolência, caridade, perdão e indulgência. Assim, certos dessas bênçãos, dessa serenidade que nossos amigos espirituais colocam no ambiente, pedimos a permissão para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Hoje, a exposição está a cargo da nossa irmã Karina, e ela vai falar de uma das bem-aventuranças. Então, seja bem-vinda e bom trabalho. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde linda de sol, para a gente conversar então um pouquinho, sobre seguirmos os trabalhos das bem-aventuranças. Quem acompanha as nossas exposições da casa, outubro a gente dedicou então para trabalharmos as bem-aventuranças, e hoje nós vamos trabalhar a falar um pouquinho, na verdade, sobre bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso está no Mateus 5, versículo 8, e no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 8. Bom, vamos iniciar pensando uma coisinha. Já ouvimos frases como, palavras como: aquela pessoa não tem coração, ele tem um bom coração, fulano tem um coração duro, ela está com o coração triste, ele falou de coração, tenho o coração aberto, entre outras tantas expressões. Isso porque o coração, ele tem sido símbolo dos nossos sentimentos. E é com todos esses sentimentos, com base neles, que a gente se expressa
né, que nós possamos deixar marcas, nós deixamos marcas, tanto para o bem quanto para o mal. Coisas boas e coisas ruins. No Evangelho, então, segundo o Espiritismo, esta bem-aventurança, como eu disse, ela está no capítulo 8. E gostaria primeiramente, então, de chamar a atenção de como Kardec estruturou esse capítulo, né? O capítulo 7, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, vem, então, trazer, antes dessa bem-aventurança que nós estamos falando hoje, os puros de coração. E por que Kardec fez essa organização? É ele mesmo que diz, no início do capítulo, que a pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade, tratada então no capítulo anterior. Para Allan Kardec, a pureza de coração ela é inseparável então da simplicidade e da humildade, assim como exclui toda a ideia do orgulho e do egoísmo. Nesse sentido, quem tem o puro o coração é aquele que limpou o coração de todos os sentimentos contrários, né, aos ensinamentos de Jesus, que afastou o orgulho e o egoísmo, semeando a simplicidade e a humildade. Quando pensamos em pureza de coração, se tratando de nós, humanidade, aqui, lembramos em primeiro lugar das crianças. Embora a criança ela possa ser um espírito mais antigo, trazendo nela, né, uma vida corporal de inúmeras imperfeições, é ainda o nosso retrato quando a gente pensa em pureza. E vamos pensar que para uma mãe, o seu filho é muito puro, ele é sempre um anjo. Jesus compara a pureza ao estado de infância. A espontaneidade que caracteriza a criança é ferramenta essencial para adentrarmos o reino dos céus. Quando um bebê ele chora e a mãe lhe oferece o alimento, ele aprende a confiar. Quando ele se torna criança e sente fome, mesmo que a mãe demore, o pai responsável, né, por essa criança, demore para oferecer o alimento, ele mesmo assim segue tranquilo e sereno, porque ele sabe que o alimento vai chegar, porque ele confia. Essa capacidade de esperar também é fundamental para o desenvolvimento emocional saudável do indivíduo. Então, uma frustração de forma apropriada, seguida de uma gratificação, proporciona a estruturação de uma personalidade madura no futuro. Isso nos traz, né, o pensamento de como que nós, assim como educadores que somos, quem tem criança, filho, neto, possa pensar, né, que nem sempre é tudo rápido, como às vezes as crianças querem, né? Muitas vezes a gente passa, elas esperam, elas podem se frustrar um pouquinho, mas depois que elas recebem o que elas gostariam, elas entendem que a vida funciona dessa forma, né? E se tornam um pouco, digamos, adultos com limites, pessoas com limites, né? Quando Jesus exalta a limpeza de coração, ele está ensinando a virtude necessária para vivermos confiantes. Foi no desenrolar da nossa vida que aprendemos a desconfiar. Não nascemos assim. Nossa natureza essencial é de confiança, não de desconfiança. Também aprendemos nessa bem-aventurança que a sintonia superior de Jesus está mais ligada à pureza dos sentimentos do que nos pensamentos maledicentes da vida adulta. Quando se trata de pureza de coração, refere-se ao mundo emocional da pessoa que diz respeito muito ao sentimento. Na questão 11 do Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta: quando será possível ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta da espiritualidade é: quando atingirmos a perfeição através da sua evolução. Quando isso ocorrer, seu espírito não estará mais obscurecido pela matéria e ele poderá ficar mais próximo de Deus. Então, ele o verá ou compreenderá. O ver a Deus deve ser entendido como uma iluminação interior em decorrência do coração puro daquele que enxerga as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Somente aqueles cujo coração é limpo e sincero verão, e quando a gente fala verão, a gente quer dizer compreenderão a Deus. Se queremos ver a Deus, se queremos compreender a Deus, devemos limpar
manter limpa a janela da nossa alma. Podemos vê-lo a partir do momento em que ele se torna uma experiência real em nossa vida. Pureza de coração, porque verão a Deus, ou seja, enxerga mais quem tem um coração melhor. Não enxerga mais quem tem diploma, não enxerga mais quem tem títulos, não necessariamente enxerga mais quem estudou mais, mas seguramente quem ama mais, quem tem o coração mais puro, enxerga mais. E é a nossa meta como espíritos, sermos puros a ponto de compreender a Deus. Nossa capacidade atual de vermos a Deus, de compreendermos a Deus, ainda é bastante limitada. E os motivos que nos distanciam são as nossas tendências, como o orgulho e o egoísmo. Quanto mais atrelados a esses sentimentos de orgulho e egoísmo, mais distante estaremos da pureza de coração. Mas então eu posso pensar também, mas eu não sou assim, eu não sou egoísta, eu ajudo todo mundo, né? Sempre quando eu posso, eu faço uma doação, eu faço a minha parte. Mas e quando eu coloco o meu interesse acima do bem do meu irmão, do meu próximo? Será que isso não é um ato de egoísmo? O egoísmo é dito na questão 913 do Livro dos Espíritos como o pior de todos os vícios. E que se estudássemos todos os vícios, veremos que no fundo, todos eles, o egoísmo está presente. E também podemos pensar que não somos orgulhosos. Porque eu posso pensar uma situação na minha vida e pensar assim, bom, eu entendo que se alguém me faz algum mal, se alguém me fala alguma coisa que eu não gostei, eu perdoo. Por mim tudo bem, eu perdoo. Eu aprendi que errar é humano. Mas, e quando lá no trabalho, quando na nossa família, alguém fala algo que a gente não gosta, como por exemplo, alguém questiona algo, né, que a gente acredita que está certo. A gente acredita que a gente está certo, mas o outro não entende. E ele está nos questionando. É como se ele estivesse colocando à prova a nossa competência, né? Colocando à prova a nossa razão, né? E como que a gente se sente? A gente nos dá uma sensação de tipo desconforto, uma sensação de raiva muitas vezes. E o que é essa raiva e o desconforto? É o orgulho agindo de uma forma sutil e bem disfarçada. Estaremos cada vez mais distantes desses sentimentos quando reconhecermos que verdadeiramente eles habitam dentro de nós. E ao invés da gente ignorar, né, essas nossas tendências, ao orgulho, ao egoísmo, por exemplo, né, de jogarmos ele para baixo do tapete, a gente poderia olhar para eles de frente e dizer, eu te acolho, eu te aceito, e eu vou te trabalhar dentro de mim, né? E que a gente consegue, a partir dali, ver onde se apresenta nos pequenos detalhes. Por que nos pequenos detalhes? Muitas vezes não é muito expansivo, mas está ali presente dentro da gente, né, domando a nossa vida. A chegada a espíritos puros, a ter um coração limpo, é compreender a Deus, e compreender a Deus é um trabalho de conquista, não é uma graça. É se libertar do ego, como se nós fôssemos uma cebola. Né? Então nós como cebola, a gente estaria se descascando, tirando as camadas da cebola, né? E nós seríamos o interior dela. E que camadas que nós estaríamos retirando? As camadas do egoísmo, a camada da vaidade, do orgulho, do ressentimento, da cobiça e de todos os vícios morais. A cada pequena evolução que fazemos, conquistamos uma virtude. E quanto mais essas virtudes se expandem, mais limpos e transparentes nos tornamos, e dessa forma a nossa visão se amplia. Um exemplo é quando a gente está olhando através de uma vidraça e ela está suja. Qual é a nossa visão que a gente tem do externo? Ela é limitada, ela é muito ruim, porque a gente não enxerga lá fora. No momento que a gente faz a limpeza, a gente consegue ver o que tem na rua, a gente consegue ver o sol, a gente consegue ver a chuva, a gente consegue enxergar, né? Então a nossa visão se amplia. Então é isso que essa passagem quer dizer. A pureza de coração nos torna capaz de ver pureza. Sem dúvida, ver pureza é muito difícil.
Porque aqui no mundo material está tudo misturado. Nenhuma pessoa é boa ou uma pessoa ruim. A gente é bom e ruim, tudo ao mesmo tempo. E não necessariamente na ordem, de ser bom e de ser ruim. Às vezes a gente é ruim e é bom, é uma mistura. E essa capacidade de ver pureza, de ver beleza, capacidade de ver luz, é uma capacidade de quem tem puro o coração. E puro não quer dizer ingênuo, não quer dizer bobo, quer dizer puro, limpo. Pureza de intenções. Por isso que já ouvimos e sabemos que intenção é tudo. Nós podemos fazer aqui uma campanha de alimento, né? A gente até tem, inclusive, uma campanha de alimento na casa, mas trazendo meu exemplo aqui. A gente pode aqui fazer uma campanha de alimento e eu chego com minha sacolinha de alimento e dentro dela, além da comida, eu chego com a minha prepotência, né? Com a minha arrogância e entrego lá para aquela pessoa que está necessitada. Como que essa pessoa recebe no momento que eu estou entregando esses alimentos com esse sentimento, né? Com isso dentro de mim? A pessoa ela pode até se sentir um tanto constrangido, até talvez humilhado, né? Porque além daquele alimento eu estou entregando para ela uma energia densa e uma energia ruim. E ainda eu saio por aí dizendo que faço caridade. Mas na verdade, qual é a minha intenção com isso tudo? O que eu carrego dentro do meu coração? Será que é esse tipo de intenção que Jesus espera de nós? Haroldo Dutra Dias, em uma palestra, ele conta que em Belo Horizonte havia um homem que era amigo de Chico Xavier, chamado Loreto Flores. Loreto Flores, ele participava de campanhas, né, de doação de alimentos, né, para arrecadar alimentos, na época que o espiritismo era abominado. Ele saía de porta em porta, muito bem trajado, muito bem arrumado, né, pedindo ali para as pessoas que pudessem ajudar, né, quem tinha necessidade. E um belo dia, nessas suas caminhadas, né, de porta em porta, ele bateu numa porta e uma senhora abriu. No momento que ela viu, identificou que ele era um espírita, né, ela imediatamente cuspiu no rosto dele. Ele, muito calmo, né, muito tranquilo, largou o seu saquinho de alimento, pegou o seu lencinho que estava no paletó, que naquela época os homens andavam de paletó, né, para fazer o trabalho, pegou o lencinho, enxugou a saliva ali e olhou para ela e falou, né, minha irmã, isso é para mim, para os pobres a senhora tem algo? Então, isso é para mim, para os pobres a senhora tem algo? Naquele momento ele não estava ali para se satisfazer, ele estava ali para servir, para ser a voz de quem precisava e não podia. Isso é fazer as coisas com presença. Isso é estar 100% presente naquilo que se faz. Ele não estava ali simplesmente carregando um saco. Ele estava ali por completo, de corpo e alma. Isso é de uma força tamanha que certamente ela sentiu essa vibração, se envergonhou, entrou e pegou 1 quilo de alimento para doar. Ele não se abalou em absolutamente nada, pois tinha muito claro qual era o papel dele naquela ação e principalmente o papel espiritual que ele caminhava, que ele tinha. Nos dias atuais, vamos pensar nós conseguimos nos focar e nos envolver em algo de corpo e alma? Ou nós chegamos numa reunião, ou até mesmo quando a gente vai ouvir uma palestra, o corpo está aqui, mas e a nossa mente está onde? Né? Tá vagando, né? Isso é comum. A gente está, mas não está. E nesse cenário estamos perdendo grandes oportunidades de aprendizado e de progresso moral. Não vivemos o momento, porque para viver o momento eu preciso ter a pureza de intenção. Preciso ter a intenção clara e pura. Mas intenção pode ser algo que a gente precisa observar. Porque eu não posso sair fazendo o que eu acho que eu devo fazer e dizer que eu tinha boas intenções. A minha intenção era muito boa. Ah, mas eu te feri, mas a minha intenção era boa, não era te ferir.
Bom, Jesus nos ensina, né? Faça ao outro o que gostaria que fizesse para si, né? Gostaria de receber. Então, eu consigo perceber se a minha intenção é boa quando eu, antes de falar, eu penso, eu gostaria isso que eu vou falar? Antes de fazer, eu gostaria de receber isso? Como eu gostaria de receber isso? A gente consegue daí se colocar no lugar e dizer, bah, como que isso ia bater em mim, né? Eu ia ficar feliz ou não? Então, como reflexão, quais são os meus objetivos e os propósitos aqui nessa vida? Na minha família, quando eu estou no meu trabalho, ou até mesmo quando eu vou na casa espírita. O que eu estou buscando? Né? O que eu quero? Porque eu só vou enxergar a Deus se eu tiver o meu coração limpo, meu coração puro e meu coração claro. Essa pureza de coração, essa presença total nas ações fazem toda a diferença. Já ouvimos falar que quem faz tudo não faz muito bem, né? E como está difícil para nós viver o presente, né? Estar presente, porque o mundo ele nos chama para ação, ele nos chama para várias coisas, né? Várias informações, muitas coisas, muitas responsabilidades e compromissos o tempo todo, né? E aí na maioria das vezes a gente até se pega pensando, meu Deus, será que eu dou conta de tudo? Mas quem disse que precisamos dar conta de tudo? Será que querer dar conta de tudo também não é um pensamento orgulhoso? Será que nós não podemos pedir ajuda? Eu não estou bem? Peçam ajuda. Vamos pedir ajuda. Façamos o nosso possível e sempre o nosso melhor. Somos seres que primeiro nós sentimos e depois nós pensamos. E esse automatismo, ele pode nos gerar muito transtorno. Se eu não estiver atento às minhas tendências, né, e porventura eu responder, eu vou revidar, eu vou pagar na mesma moeda. Tudo isso nos afasta da pureza de coração e de enxergar a Deus. Por isso a importância de orar e vigiar os nossos pensamentos. Porque grande parte do conflito, da situação que a gente vive, foi construída por nós mesmos. Né? Então, no momento que se eu estou dizendo que no momento que eu sinto primeiro e depois eu penso, como que fica isso, né? Se eu não paro para pensar o que eu estou sentindo? Por isso que a gente rebate, é por isso que a gente devolve na mesma moeda, a gente paga, é olho por olho e dente por dente. E a gente ouviu, a gente foi ensinado um pouco a ser assim. Tanto que se espera que nós tenhamos uma resposta para as coisas. Né? Se a gente está num grupo e alguém ofende o outro, todo mundo se vira e diz, peraí que eu vou ver qual vai ser a resposta que ela vai te dar. Né? É a nossa tendência. Quem responde, tá tudo certo, né? É o forte. E quem cala é o que consente. Mas será que quem cala consente? Eu acredito, né? E dentro das bem-aventuranças, que quem cala escuta, quem cala avalia, quem cala pensa, administra. E talvez quem cala consegue chegar num outro momento e dizer, me desculpa, eu errei. Em vez, eu estaria te revidando, mas agora eu vou te pedir desculpa, né? Porque eu errei. E a nossa tendência, né, como eu disse, ela é devolver. Então nós precisamos parar e pensar isso, orar e vigiar os nossos pensamentos. Façamos a caridade com a única intenção de ajudar, nada além disso. Que possamos doar não só alimentos, não só roupas, mas também os nossos ouvidos e um ombro amigo. Quantas pessoas que talvez precisem de um abraço, de alguém parar do lado e dizer, tá tudo bem, vai passar, vai ficar tudo bem. E vai passar. A gente sabe que vai passar. Porque o nosso Pai, ele não deseja que seus filhos sofram. Sofremos muitas vezes por situações que nós criamos. E a lei de ação e reação, ela é inevitável. Jesus, ele não nos julga. Isso de Deus castiga, não é verdade. Quem nos julga é a nossa própria consciência. Que possamos ser mais puros também no sentido de não cobrar tanto do outro. E também não nos cobrarmos tanto. Cada um oferece o que tem dentro do seu coração.
Então, muitas vezes, eu me chateio com meu marido, com minha esposa, com meu filho, com meu pai, porque eu acredito que ele não deu o que eu esperava. Mas ele tem o que ele tem dentro dele. Ele vai dar o que ele tem dentro dele, assim como nós também damos o que nós temos dentro de nós. Então, muitas vezes, esse fato da gente se chatear com o nosso próximo foi a expectativa que a gente colocou em cima dele, que ele não tinha condições de nos atender. Né? Então, que a gente também possa pensar que quando o outro não nos corresponde, talvez a expectativa que a gente colocou. E aprendermos também a dizer pro outro o que a gente quer dele. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu no teu lugar eu tinha feito isso. Sim, eu no teu lugar. Somos diferentes, né? Somos seres únicos. Cada um age de uma forma. Precisamos aprender a olhar para o nosso interior e se perguntar onde eu sou mais necessário neste momento. E entender que às vezes a resposta possa ser: tu é mais necessário neste momento, agora é para ti mesmo. Então te cuida, te fortalece e assim tu vai servir muito melhor o teu próximo. Porque nós também necessitamos de cuidados, tanto físicos quanto emocionais. Vamos pedir ajuda. Quantas oportunidades deixamos passar por não estarmos efetivamente presentes? Quantas vezes será que Jesus nos escolheu para ser instrumento de amor ao próximo? Nos plantou em algum lugar que pudéssemos auxiliar, auxiliar as necessidades dos outros. Enfim, poder expressar a verdadeira pureza de coração. Ser puro naquilo que se faz. Bem-aventurados os que têm limpo o coração, pois verão a Deus. Nos pede que façamos uma limpeza em nossa mente, em nossas ações, na nossa moralidade. Que da mesma forma que limpamos a nossa casa, retiramos a sujeira, da mesma forma que arrumamos lá as nossas gavetas, os nossos armários e substituímos coisas que não nos servem mais por novas peças, por novas coisas, né? Que também nós possamos fazer essa limpeza dentro de nós. Avaliarmos os nossos sentimentos, temos propósito concreto e intenções e ações no bem, para assim sermos capazes de compreender a Deus. Como fazemos isso? Pouco a pouco, com pequenas mudanças. Às vezes a gente vai do 8 a 80, ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Mas as coisas são construídas em pequenas mudanças, em pequenas atitudes. E quais poderiam ser? Eu trago alguns exemplos. A prece diária, a prece do fundo do coração, o evangelho no lar, como a Beth bem trouxe aqui para nós no início, a renovação da nossa fé e a caridade de coração. Fazendo essa limpeza, teremos a dádiva de sentir Jesus em nossos corações e na nossa vida, pois Ele sempre esteve, a gente só não está atento para sentir, porque Ele jamais nos abandona. Nós nos dispersamos, né? E Ele sempre está com nós. Temos condições de domar as nossas más tendências. É fácil? Na maioria das vezes não. Mas Jesus acredita, confia e crê em nós. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta: qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir às más tentações? A resposta da espiritualidade. Um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. Quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos trabalhar as nossas dificuldades, pois elas ficarão claras. O autoconhecimento é libertador. E aí a gente pensa na janelinha limpa lá, né? Vamos pensar que o lado de fora nosso é a nossa janela. Quanto mais escura ali, quanto mais suja ela tiver, menos eu consigo me enxergar. Quanto mais limpo, aquilo se torna mais visível para mim. E eu consigo me conhecer. E no momento que eu consigo me conhecer, eu consigo pensar, não, só um pouquinho, eu já sei que isso aqui eu já vou por um caminho ruim, então eu já vou me segurar. Eu já vou mudar o meu pensamento, a minha vibração. Bom, para irmos então encaminhando para o final, eu gostaria de trazer um trecho do livro de Sérgio Luiz da Silva Lopes, que é o Código do Monte, no capítulo que fala sobre bem-aventurados os puros de coração. Então eu vou à leitura aqui, um trechinho pra gente pensar. Temos fabulosos exemplos na história da humanidade de seres humanos com limpeza de coração. Curiosamente, muitos Franciscos, como Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Francisco Spinelli.
apesar da grandeza da alma desses indivíduos, não se consideravam especiais. Essa é uma peculiaridade das grandes almas. Elas não se consideram grandes, muito antes pelo contrário. Curiosamente, também, neste ano de 2013, a Igreja Católica escolheu o primeiro Papa, Francisco da história. Certa feita, ouvimos de Divaldo Franco, em uma das suas magistrais palestras, que Chico Xavier dizia se considerar muito insignificante, a começar pelo nome de Francisco. E aí ele pensou, se tirasse Fran, ficaria Cisco. É um querido, não tem como não amar, né? Pessoas assim, como Chico, como o exemplo que eu trouxe aqui, são pessoas sempre simpáticas. Essas pessoas, a gente quer estar perto delas o tempo todo, na maior parte do tempo. Assim como as crianças, né, que expressam essa simpatia e a pureza alegrando os ambientes, né? É só pensar quando chega um bebê, como que a gente fica. Somos naturalmente encantados pela pureza de coração. O ser humano tem vocação natural para a simpatia e para a pureza de sentimentos. A parte mais espontânea de ser humano do ser humano é bondosa, mesmo que não acreditemos, porque já nos acostumemos a desconfiar. É a nossa origem, é o nosso destino. Temos o nosso registro dentro de nós, gravados a ternura e a simpatia espontânea. Precisamos, então, nos distrair menos e compreender, né, e reaprender a essas virtudes. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e passo agora a palavra para Beth. Muito obrigada. Uma boa tarde. Muito bom, Karina. Muito obrigada. Então, nos encaminhando agora para a etapa final, eu peço aos irmãos que se concentrem no passe, que mantenham a mente limpa para receber esse benefício, se mantenham vigilantes ao sair daqui, com os pensamentos e com as ações, para que esse passe, esses benefícios sejam prolongados. Então, ainda conectados com o alto, com o coração tranquilo, pedimos aos benfeitores espirituais dessa casa que nos envolvam em fluidos benéficos, cada um de nós, que cada um aqui receba esses fluidos no seu corpo físico, em cada célula do corpo, que essas células recebam esse magnetismo, esses fluidos benfazejos, e que possamos nos tornar melhores, física e espiritualmente. Que esses irmãos visitem os nossos lares, fazendo asepsia de cada ambiente, deixando lá toda a harmonia, paz e serenidade possível. Que os nossos familiares também recebam esses fluidos magnéticos e que as águas expostas sejam fluidificadas, que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, cheios de gratidão pelas bênçãos aqui recebidas, pedimos a permissão dos benfeitores para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, que possamos todos voltar aos nossos lares, acompanhados dos nossos protetores, em paz, em harmonia e serenos. Até uma próxima vez. Muito obrigada.